L. A Junta da Igreja Local. 137. Membros da Junta. Cada igreja local terá uma junta da igreja composta pelo pastor, pelo presidente do Discipulado Nazareno Internacional, DNI, pelo presidente da Juventude Nazarena Internacional, JNI, pelo presidente das Missões Nazarenas Internacionais, MNI, pelos mordomos e ecônomos da igreja e pelos membros da junta do DNI, quando eleitos na reunião anual da igreja como comissão de educação da junta da igreja. Se o presidente do DNI, da JNI e ou das MNI for cônjuge do pastor, e ele escolher não servir na junta, o vice-presidente pode ocupar o lugar. Contudo, se o presidente for cônjuge do pastor e escolher servir na junta, ele não deverá tomar parte no processo de revisão do relacionamento igreja local. Para pastor, a junta da igreja não poderá ter mais de 25 membros regulares. Ministros ordenados e licenciados distritais não são elegíveis para servir na junta da igreja local, com exceção de indivíduos aprovados pelo pastor e pelo superintendente distrital. Tais ministros licenciados distritais são excluídos da ação da junta da igreja, que recomenda o ministro à Assembleia Distrital para renovação da licença de ministro distrital. Empregados pagos pela igreja local não são elegíveis para servir na junta da igreja local. Orientamos as nossas igrejas locais a elegerem, como oficiais da igreja, membros ativos da igreja local, que professem a experiência da inteira santificação e cujas vidas deem testemunho público da graça de Deus que nos chama a uma vida santa, que estejam em harmonia com as doutrinas, governo e práticas da Igreja do Nazareno, e que apoiem fielmente a igreja local na assistência, no serviço, ativo e com dízimos e ofertas. Os oficiais da igreja devem estar completamente empenhados em fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações. 33, 115.11, 138.1, 147, 151, 155 a 157, 162.2, 169.4, 137.1. Quando a reunião anual de uma igreja local acontecer durante o período de transição pastoral, a comissão local de recomendações, presidida pelo superintendente distrital, poderá, com a aprovação do superintendente distrital, apresentar uma proposta à congregação, nos 30 dias antes da reunião anual, para que seja mantida a presente junta da igreja para o ano eclesiástico seguinte. Esta proposta poderá ser aprovada, através de cédula, pelo voto majoritário favorável dos membros da igreja presentes e com idade para votar, numa reunião extraordinária da igreja, convocada de forma apropriada. No caso da resolução não ser aprovada, a junta da igreja deverá ser eleita pela reunião anual como habitualmente. 137.2. Um membro da junta da igreja pode ser removido por 2/3 dos votos da mesma, quando for determinado pelo pastor e por essa junta que tal membro não está em harmonia com o parágrafo 33, desde que o pastor consulte primeiro o superintendente distrital, que os esforços subsequentes de restauração se revelem infrutíferos e que a aprovação por escrito do superintendente distrital seja recebida antes de qualquer votação. 137.3. No caso de haver uma vaga na junta da igreja local, ela pode, por recomendação do pastor, com a aprovação prévia por escrito do superintendente distrital e por maioria de votos dos seus membros restantes, eleger um membro qualificado da igreja, recomendado pelo pastor, para servir o termo restante. Os resultados da eleição devem ser anunciados à congregação. Se os membros restantes da junta votarem inicialmente para deixar o lugar vago, a opção de preencher a vaga por eleição permanece até a próxima reunião anual. 138. Reuniões. A junta da igreja assumirá funções no começo do ano eclesiástico e terá pelo menos reuniões bimestrais,
e se reunirá extraordinariamente quando convocada pelo pastor ou pelo superintendente distrital. O secretário da junta da igreja convocará uma reunião extraordinária da junta apenas com a aprovação do pastor ou do superintendente distrital, quando não houver pastor. As reuniões da junta da igreja, incluindo votação, podem ser conduzidas eletronicamente. Essas reuniões e votações terão a mesma força e efeito que os votos numa reunião de membros num mesmo espaço ou área. Entre a reunião anual da igreja e o começo do ano eclesiástico, a junta da igreja recém-eleita poderá reunir-se para fins de organização, e nessa ocasião serão eleitos o secretário da junta da igreja e o tesoureiro da igreja, conforme se estabelece adiante, bem como quaisquer outros oficiais que seja seu dever eleger. 139.19 a 140. 138.1. Os membros da junta da igreja local devem revelar qualquer assunto no qual eles, ou um membro imediato da família, tenham um interesse pessoal direto ou adquirido que não seja comum a outros membros da junta e abster-se de votar em tal assunto. A família direta deve incluir o cônjuge, filhos, irmãos ou pais. 139. Funções. As funções da junta da igreja serão 139.1. Cuidar dos interesses e trabalho da igreja em harmonia com o pastor e, para os quais não haja provisão específica. 115.15, 127, 165. 139.2. Propor à igreja, depois de haver consultado o superintendente distrital, qualquer presbítero ou ministro licenciado, seguindo o programa de estudos para a ordenação ao presbitério, que a junta julgar pessoa apropriada para servir como pastor, contanto que a proposta seja aprovada de acordo com os parágrafos 117, 169.8, 211.10, 225.16. 139.3. Cooperar com o novo pastor no desenvolvimento de um acordo escrito quanto a alvos e expectativas. 117.2. 139.4. Realizar com o pastor, pelo menos uma vez por ano, uma sessão de planejamento com o propósito de atualizar um entendimento claro e escrito de expectativas, alvos, planos e objetivos. 132. 139.5. Fazer arranjos pastorais, temporários, com a aprovação do superintendente, até que a igreja chame um pastor de forma permanente. 212.516. 139.6. Elaborar um orçamento anual para a igreja. Missões Nazarenas Internacionais, Juventude Nazarena Internacional e Discipulado Nazareno Internacional. E quaisquer creches ou escolas, do berço ao secundário, projetando as despesas e investimentos. 139.7. Designar uma comissão da junta cujas responsabilidades incluam a. Fiscalizar a execução do orçamento da igreja. b. Relatar à junta as condições e preocupações financeiras da igreja. 139.8. Determinar o valor da remuneração e benefícios, incluindo os benefícios da aposentadoria, que o pastor deverá receber e revê-los pelo menos uma vez por ano. 32.3. 117.4. 117.6. 133 a 133.7. 139.9. Providenciar recursos para o sustento do pastor temporário, ou de qualquer outro obreiro remunerado pela igreja, encorajar e apoiar, através de planejamento e financiamento, o compromisso de aprendizagem ao longo da vida, do pastor e equipe. 117.4. 139.10. Para encorajar um ministério saudável e uma vida espiritual forte do pastor, a junta da igreja, ouvido o superintendente distrital, deverá conceder uma licença sabática ao pastor de 5 em 5 anos de serviço consecutivo, prestado a uma congregação da Igreja do Nazareno,
O momento e a duração do período sabático serão determinados em consulta com o pastor, a junta da igreja e o superintendente distrital. O prazo sugerido é de no mínimo 4 semanas. Recomenda-se fortemente que se continue a pagar o salário completo ao pastor e que a junta da igreja prepare a substituição no púlpito durante o período sabático. Este assunto deve ser abordado pelo superintendente distrital como parte do processo de revisão do relacionamento igreja-pastor após 2 anos e novamente no 6º ano, uma vez estabelecida a viabilidade da continuação do relacionamento. O Escritório da Educação Global e do Desenvolvimento do Clero deverá desenvolver e distribuir materiais que orientem as congregações locais no estabelecimento e implementação de regras e procedimentos para uma licença sabática. Se a junta da igreja assim o entender, tal programa poderá também ser implementado para um membro da equipe pastoral. 139.11. Estabelecer o apoio financeiro e alojamento para um evangelista e informá-lo, quando for chamado pela junta da igreja. 139.12. Emitir ou renovar a licença, se assim o entender, de qualquer pessoa que tenha sido recomendada pelo pastor para A. Ministro local ou B. Ministro leigo. 503.3 a 503.5 523.1 a 523.3 813. 139.13. Recomendar, a seu critério, à Assembleia Distrital, sob proposta do pastor, qualquer pessoa que deseje receber um certificado para qualquer dos cargos de ministério, incluindo todos os candidatos leigos e ministeriais que aspirem a ser reconhecidos, para ministérios para além da igreja local, se tal recomendação for exigida pelo Manual 139.14. Recomendar, a seu critério, à Assembleia Distrital, sob proposta do pastor, qualquer pessoa que deseje obter as credenciais de ministro licenciado ou a renovação das mesmas. 523.5, 524.1, 139.15. Recomendar, a seu critério, à Assembleia Distrital, sob proposta do pastor, a renovação da licença de diaconisa, em harmonia com o parágrafo 508. 139.16. Eleger, sob proposta da Junta do Discipulado Nazareno Internacional, DNI, com a aprovação do pastor, um coordenador de discipulado dos ministérios para criança e um coordenador de discipulado dos ministérios para adultos. 155.6. 139.17. Aprovar o presidente da Juventude Nazarena Internacional, JNI, eleito pela organização da JNI da igreja local, como estabelecido nos estatutos da JNI 139.18. Aprovar a seleção de administradores de creches e escolas, do berço ao secundário. 125.10, 161. 169.1, 211.13, 139.19. Eleger um secretário de entre os membros da igreja, que preencha as qualificações para oficiais da igreja, como especificado no parágrafo 33. Essa eleição deverá ocorrer na primeira reunião da nova junta. O indivíduo, assim, eleito, servirá até o término do ano eclesiástico, e até que um sucessor seja eleito e empossado, e terá privilégios de voto somente se for eleito para a junta da igreja, numa reunião convocada de forma apropriada dos membros da congregação. 33, 115.6 a 115.8, 115.11, 138, 145.1 a 145.7. 139.20. Eleger um tesoureiro entre os membros da igreja que preencha as qualificações para oficiais da igreja, como especificado no parágrafo 33. Essa eleição deverá ocorrer na primeira reunião da nova junta. O indivíduo, assim eleito,
servirá até o término do ano eclesiástico e até que um sucessor seja eleito e empossado, e terá privilégios de voto somente se for eleito para a junta da igreja, numa reunião devidamente convocada dos membros da congregação. Nenhum membro da família direta do pastor pode servir como tesoureiro da igreja local, sem aprovação do superintendente distrital e da junta consultiva. Família direta incluirá cônjuge, filhos, irmãos ou pais. 33, 115.7 a 115.8, 115.11, 138, 146.1 a 146.6, 139.21. Fazer que seja mantida cuidadosa contabilidade de todo o dinheiro recebido e gasto pela igreja, incluindo quaisquer creches, escolas, do berço ao secundário, IDNI, MNI, JNI, e apresentar relatório sobre a mesma por ocasião das reuniões mensais regulares, bem como por ocasião da reunião anual da igreja. 146.3 a 146.5. 139.22. Indicar uma comissão de pelo menos 2 membros que deverão contar e prestar contas de todo o dinheiro recebido pela igreja. 139.23. Designar uma comissão de auditoria ou uma comissão de examinadores independentes ou outras pessoas devidamente qualificadas que farão auditoria ou examinarão os registros financeiros do tesoureiro da igreja, da JNI, da junta do DNI, das creches escolas nazarenas, do berço ao secundário e quaisquer outros registros financeiros da igreja, satisfazendo o padrão mínimo requerido pela lei nacional ou estadual quando aplicável. O pastor terá acesso a todos os registros da igreja local. 125.15. 139.24. Nomear uma comissão de evangelismo e lista de membros da igreja, composta de pelo menos 3 pessoas. 112. 139.25. Funcionar, se aconselhável, como junta do DNI em igrejas com 75 membros ou menos. 155. 139.26. Nomear uma junta local de disciplina de 5 pessoas, no caso de estarem pendentes acusações assinadas contra um membro da igreja. 605. 139.27. Havendo aprovação escrita do superintendente distrital e sob proposta do pastor, eleger assistentes remunerados conforme designação da igreja local. 161, 169 a 169.1, 211.13, 139.28. Havendo aprovação anual por escrito do superintendente distrital, eleger um ministro local ou um ministro licenciado como pastor adjunto não remunerado. 117.6. 139.29. Nomear uma comissão de planejamento a longo prazo para a igreja, sendo o pastor o presidente ex ofício do mesmo. 139.30. Adotar e implementar um plano para reduzir o risco de que indivíduos colocados em posição de autoridade na igreja usem a posição de confiança ou autoridade para se envolverem em má conduta. O plano para cada igreja local deve ter em consideração as suas circunstâncias peculiares. 140. A junta da igreja, em colaboração com o pastor, seguirá os planos adotados pela junta de superintendentes gerais e pela Junta Geral, para o levantamento do Fundo de Evangelismo Mundial e do Fundo de Ministérios Distritais. A igreja local levantará e remeterá regularmente tais montantes ao atesoureiro geral e ao atesoureiro distrital, respectivamente. 317.10, 335.7, 141. Significado de mordomia. Vejam-se os parágrafos 32 a 32.5. 142. A junta da igreja exercerá as funções da junta do DNI numa igreja recém-organizada
até que essa junta seja devidamente eleita. 155. 142.1. A junta da igreja e o pastor da igreja recém-organizada decidirão quando será eleito o presidente do DNI. 139.25, 155, 156, 143. A junta da igreja pode remover da lista de membros o nome de um membro inativo, depois de decorrido um período de pelo menos 1 ano, desde a data em que ele foi declarado inativo. 111 a 111.4, 114.3, 144. A junta da igreja pode suspender ou revogar a licença de um ministro local. 145. Secretário da igreja. Os deveres do secretário da junta da igreja são 145.1. Registrar com exatidão e conservar fielmente as atas de todas as reuniões da igreja e das reuniões da junta da igreja, e desempenhar todas as funções que lhe são cometidas. As atas da junta deverão identificar todos os membros votantes da junta, como presentes ou ausentes, para que o quórum fique claramente documentado. 122.1, 139.19. 145.2. Apresentar à reunião anual da igreja local um relatório anual de todas as atividades da igreja local, incluindo estatística do número de membros. 115.9. 145.3. Assegurar-se que todos os documentos oficiais, registros e documentos legais pertencentes à igreja local, incluindo escrituras, extratos, apólices de seguro, documentos referentes a empréstimos, lista de membros da igreja, registros históricos, atas da junta da igreja e documentos de incorporação estão guardados com máxima segurança, dentro de cofres à prova de fogo, nas instalações da igreja local, ou, quando possível, estes podem ser colocados em instalações de segurança oferecidas pelos bancos locais ou por instituições semelhantes. O acesso a esses documentos deve ser sempre compartilhado com o pastor e o tesoureiro da igreja, e o cuidado de tais documentos deve ser confiado imediatamente ao sucessor do secretário da igreja no cargo. 145.4. Secretariar todas as reuniões anuais e extraordinárias da igreja. Arquivar as atas e outros documentos de tais reuniões anuais e extraordinárias. 115.6. 145.5. Escrever ao superintendente distrital, informando-o dos resultados da votação sobre a chamada de um pastor e a continuação do relacionamento igreja-pastor. Essa informação será enviada dentro de 1 semana após a votação. 145.6. Quando a igreja local estiver sem pastor, enviar ao superintendente distrital uma cópia das atas de todas as reuniões da igreja e da junta da igreja, dentro dos 3 dias após tais reuniões. 145.7. Em conjunto, com o pastor, assinar todas as transações de bens imóveis, hipotecas, distrate de hipotecas, contratos e outros documentos legais não contidos nas disposições do manual. 102.3. 103 a 104.2. 146. Tesoureiro da igreja. Os deveres do tesoureiro da junta da igreja são 146.1. Receber todo o dinheiro para o qual não haja designação especial e desembolsar o mesmo somente sob ordem das juntas da igreja. 139.21. 146.2. Remeter mensalmente todos os fundos distritais ao tesoureiro distrital e todos os fundos gerais ao tesoureiro geral, através do próprio escritório, exceto quando houver outra determinação. 125.9. 146.3. Registrar no livro corretamente todos os fundos recebidos e desembolsados. 139.21. 146.4.
Apresentar um relatório financeiro mensal detalhado a todos os membros da Junta da Igreja. 139.21. 146.5. Apresentar um relatório financeiro anual à reunião anual da Igreja. 115.9. 139.21. 146.6. Entregar à Junta da Igreja os registros completos da tesouraria no término do seu mandato como tesoureiro.